A taxa Selic realmente vai cair em breve? Vai cair muito? Como se proteger e o que fazer nesse cenário? Enfim, é sobre isso o vídeo de hoje. Quando fala a vinheta, comenta. Você acha que a taxa Selic cai já nesse ano? Já desde agosto de 2022, a taxa Selic está no patamar atual de 13,75% ao ano, que foi o pico do recente ciclo de alta de juros que foi realizado para conter a nossa inflação, que vinha crescendo bastante. Aliás, poucas semanas atrás eu gravei um vídeo colocando a minha opinião sobre os cuidados que você deveria ter nessa possível iminente queda da taxa Selic. E desde lá aconteceu coisa pra caramba. A começar pela guerra que o presidente Lula travou contra o Banco Central. Primeiro falando mal da meta de inflação e querendo aumentar ela, depois alegando que ele tende a rever a autonomia do Banco Central, chamando a independência do BC de bobagem. Aliás, ainda sempre sendo mal educado, grosseirão com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem Lula sempre chamou de cidadão. Ele não cita o nome do cara, ele fala aquele cidadão e tal. Ele falou esses tempos ainda que era uma vergonha o patamar de juros atual e toda aquela linha do PT ou linhas auxiliares do PT acabam falando coisas parecidas para colocar pressão ali em cima da taxa de juros. O Boulos, esse tempo, ensinou que o presidente do Banco Central é infiltrado de Bolsonaro, que está fazendo um boicote à economia, como se o cara ali quisesse de propósito acabar com a economia brasileira e prejudicar a vida de milhões de pessoas. Inclusive, a Gleisi Hoffmann apareceu com vários aliados do PT com uma camiseta com hashtag juros baixos já. E enfim, em meio a essa artilharia pesada contra o Banco Central, quem diria que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, fosse o cara ali mais preocupado em fazer um bom meio de campo, fosse o cara que tentasse amenizar a situação, primeiro reforçando a importância da independência do Banco Central, em seguida tentando convencer o Lula a não mexer na meta de inflação, coisa que ele anda fazendo até hoje, e depois reforçando que política fiscal e monetária devem estar sempre em harmonia. Enfim, rolou tudo isso, estresse no mercado, curva de juros futura subindo bastante, porque esse tipo de pressão não foi bem vista, porque o mercado sabe que baixar juros na marra, no canetaço, não dá certo, e a história tá aí para provar. Mas recentemente o Campos Neto foi fazer uma entrevista no Roda Viva. O programa já entrevistou muita gente grande do meio político já há muitas décadas. E essa entrevista foi muito bem vista. O cara se mostrou um verdadeiro estoico, muito sereno, muito tranquilo. E lá ele basicamente explicou como é que é a atuação do Banco Central, ele se posicionou contra a mudança das metas da inflação e argumentando sempre de forma muito técnica, muito lúcida, sem entrar nesse jogo de guerra. Inclusive ele falou que quer se aproximar do governo, que ele acha importante isso, ter uma boa harmonia. A partir daí, isso aí rolou quando tava de férias em Jurerê, curtindo ali os dias com a minha família, o Lula aparentemente mudou de tom de voz. Inclusive ele foi aconselhado a evitar mais ataques por uma série de ministros que interpretaram que o Campos Neto ganhou muito com a sua participação no Roda Viva. Enfim, foi tudo isso que rolou nesses poucos dias desde que eu fiz aquele meu último vídeo. E daqui pra frente, o que eu vou falar para te ajudar a tomar boas decisões? Primeiro eu vou te explicar porque a taxa Selic tá alta, depois eu vou te explicar porque a taxa Selic sobe e desce, depois eu vou te explicar porque ela tende sim a cair, na minha opinião, e também eu vou te mostrar o que fazer e quais cuidados você tem que ter com seus investimentos para preservar eles e multiplicar no longo prazo. Então te prepara para a aula e se até aqui você está gostando, já deixa o like nesse vídeo. Vamos lá, por que a taxa Selic sobe e desce? Eu poderia aqui ficar falando, mas essa imagem aqui explica mais do que qualquer coisa, tá? Essa imagem aqui mostra a evolução do IPCA, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, com a taxa Selic meta. E você pode ver que elas andam juntos. Quando o IPCA sobe, a taxa Selic sobe. Quando o IPCA cai, a taxa Selic cai. Existe uma correlação muito grande entre esses dois pontos, porque a taxa Selic ela é um mecanismo, um dos tantos, mas o principal, possivelmente, mecanismo de controle de inflação. E ela controla a inflação por alguns motivos, Primeiro, ela é um incentivo a investimento sem risco, Se o cara tá lá ganhando 13,25% ao ano,
ele vai ser muito desincentivado a empreender, a montar uma empresa, a investir em fundos imobiliários, a investir em ações. Incentivado a deixar o dinheirinho ali parado em Tesouro Selic, até eu vou falar mais sobre isso. Depois, ela deixa o crédito mais caro para pessoas físicas e isso acaba tendendo a frear o consumo, e com menos consumo, menor fica a inflação. E ela ainda atrai, né, capital estrangeiro para ser investido no Brasil, que acaba derrubando o câmbio, derrubando o dólar frente ao real, que também aí bate na inflação, né, melhora a inflação. Agora, qual o ponto, tá? A taxa Selic, ela tá nesse patamar desde agosto de 2022, ou seja, desde governo Bolsonaro, e ela tá lá em cima porque o Campos Neto ele foi muito técnico, percebeu que, primeiro, a inflação estava muito alta. Vamos lembrar aqui que ano passado foi ano eleitoral e o governo Bolsonaro gastou muito para tentar garantir uma reeleição, fez muitas promessas, inclusive iguais às do Lula, que o Lula manteve, né, em aumentar auxílios e dar auxílio para caminhoneiros, etc., que bateriam muito na inflação. E para segurar a inflação, as medidas que o governo tomou, não o Banco Central, elas foram medidas, como é que eu posso chamar? Artificiais, como ficar naquela ameaça lá para a Petrobras segurar o preço e não reajustar o valor dos combustíveis, como reduzir temporariamente o ICMS, enfim, o Campos Neto sabendo que são medidas artificiais e que elas não funcionam, né? E o governo Dilma já mostrou isso, toda aquela crise que a gente viveu entre os anos 2014, 15 e 16, né, que foi a conta que a gente pagou da nova matriz econômica, mostrou isso. Ele entendeu que era coerente deixar a taxa Selic lá em cima desde o governo Bolsonaro. Estou falando isso aqui para mostrar que não é uma perseguição contra o governo Lula, por exemplo. Uma decisão técnica de um banco central independente. Agora, isso não significa que a taxa Selic vai ficar lá em cima para sempre. Por que eu acho que a taxa Selic tende a cair? Porque um país não se sustenta por muito tempo com uma taxa Selic muito alta. Não me leve a mal, entendo que ela é necessária ficar lá em cima por um certo período para garantir que a inflação vai estar controlada. Mas se a inflação permanecer lá embaixo um tempo maior, a taxa Selic vai tender a cair, é cíclico. Ó. Esse gráfico, de novo na tela, ele mostra isso. Não tem segredo aqui, né? Um segue o outro. Tempos atrás, muitos meses atrás, o próprio presidente Campos Neto falou isso. Né? Ele comentou que o pior da inflação já passou, que o ciclo estava perto do fim. O que mostra que ele sabe, todo mundo sabe, que é necessário ter um equilíbrio entre medidas que acelerem o crescimento econômico e controle da inflação. Porque não adianta nada, né, ter um crescimento econômico de curto prazo, um voo de galinha, que vai fazer a inflação estourar e vai trazer uma crise muito pior. Agora, o grande ponto, todo mundo sabe que a taxa Selic vai cair, é o quando. E meses atrás, por exemplo, o Itaú já estimava que a taxa Selic cairia a partir do fim de 2023. Além disso, né, depois da entrevista do Campos Neto no Roda Viva, né, com um clima mais de paz, um clima mais apaziguado entre Banco Central e Lula, essa estimativa ganhou força. Essa reportagem que mostra que muitos economistas acham que a queda de juros vai acontecer mais rapidamente se o governo apresentar uma nova âncora fiscal crível para substituir o teto de gastos, se fizer uma boa reforma tributária e por diante. E, inclusive, a expectativa da média dos players do mercado, que é refletida no Boletim Focus, né, que é um boletim semanal que o Banco Central publica e que mostra as expectativas de vários players, eles indicam que a taxa Selic, né, segundo o palpite deles, segundo a projeção deles, tende a fechar o ano de 2023 a 12,75%. E mais, eles esperam também que ela caia para 10% ao ano em 2024 e para 9% ao ano em 2025, com a inflação sendo controlada até lá. Poxa, Ramiro, então é certo que a taxa Selic vai cair? E ela vai cair 1% nesse ano? Bom, não existe certeza quando a gente está projetando o futuro, mas o que está precificado no mercado é que sim, essa é a maior probabilidade. Isso me leva aos cuidados que você tem que tomar. Eu separei aqui 3 cuidados que eu vou te mostrar antes de te responder o que fazer e como investir da melhor forma possível. Primeiro cuidado, ele é o principal e dele derivam os outros 2, que é tomar cuidado com o viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? Tá? Um viés emocional, um viés comportamental é um atalho que o nosso cérebro toma para facilitar a tomada de decisões complexas. Só que o grande problema é que essa facilitação muitas vezes nos faz tomar decisões erradas. E como o nome fala, o viés da disponibilidade fala que nós, seres humanos, damos um peso muito maior
e muito mais forte, mais pesado a informações facilmente disponíveis do nosso cérebro. Alguns exemplos do cotidiano, tá? Pensa o seguinte, você vê no Jornal Nacional uma notícia de um ataque de tubarão. A partir de então, se você for tomar um banho de mar, você vai ficar um pouco mais de medo, vai tender a ter um pouco mais de medo de ser atacado por um tubarão, ignorando que é muito improvável que isso aconteça. Ou sei lá, se a notícia de que um avião caiu, tragédia aconteceu. Você vai viajar de avião, você vai ficar um pouco mais assustado, um pouco mais de medo, vai dar um peso maior a esse risco, porque essa é uma informação facilmente disponível no seu cérebro. E ela vai estar muito mais facilmente disponível do que a informação de que, por exemplo, avião é o segundo meio de transporte mais seguro que existe. Ele só perde para o elevador. E todos os seres humanos sofrem desse viés, inclusive os players do Boletim Focus, que é a média do mercado. Quer ver? Vamos voltar então para fevereiro de 2021. Vamos voltar 2 anos no tempo e vamos ver o que eles achavam que ia acontecer com a taxa Selic, com a inflação nos anos de 2021, 22 e 23. Vamos lá, como você pode ver, eles achavam que a taxa Selic acabaria 2021 a 4% ao ano, 2022 a 5% ao ano, quem dera, hein? E 2023 a 6% ao ano. 2022 acabou a 13,75%. Por que eles achavam isso? Porque para eles, lá em fevereiro de 2021, estava facilmente disponível o fato de que a inflação estava baixa, a taxa Selic estava baixa e tudo ia continuar uma molezinha, tudo ia continuar muito bom, que não foi o que aconteceu. Então, assim como eles erraram feio lá atrás, eles podem errar feio agora e a taxa Selic pode cair com mais força, de forma mais drástica do que o previsto. Ou pode demorar mais para cair. Mas o ponto aqui é que hoje o que está facilmente disponível na cabeça das pessoas é uma inflação mais alta, é uma taxa Selic mais alta. E esse é o peso excessivo que está sendo dado. O que nos leva para o segundo cuidado, que é o erro de sair de ativos de risco, como ações e fundos imobiliários nesse momento, né? Isso é claro, se você investe para o longo prazo. E a gente rodou aqui, tá? No Clube do Valor, aliás, para quem não sabe, o Clube do Valor é uma gestora profissional de investimento, um estudo mostrando o que acontecia com a Bolsa de Valores medida pelo IBRX 36 meses depois de um determinado patamar da taxa Selic. E você pode ver aqui que quando a taxa Selic está em patamares maiores aqui, né, no eixo horizontal, maiores são os patamares potenciais de retorno da Bolsa nos 36 meses seguintes. É claro que nem sempre quando a taxa Selic estava alta, a Bolsa foi bem, teve vezes aqui que ela empatou, mas ela tende a ir melhor nos 36 meses seguintes quando a Selic está alta do que quando a Selic está baixa. O mesmo, tá? Valeu aqui para esse mesmo estudo que a gente fez com a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Ou seja, quanto maior a taxa Selic, maior o potencial de ativos de risco. Tá? O retorno potencial futuro de várias classes de ativos, ele cresce muito quando a taxa básica de juros da economia está mais alta, né? Ela funciona meio como se fosse um balizador da economia, um balizador de retornos futuros de tudo quanto é classe de ativos. Não à toa, até hoje, o Tesouro IPCA+, o Tesouro Pré-fixado estão rendendo mais, tem uma taxa maior do que eles tinham 12, 24, 36 meses atrás. Então seria um erro sair de ativos de risco nesse momento. De novo, dinheiro de longo prazo. E é por isso, na minha opinião, que a bolsa está tão barata. Ela está nesse patamar de preço por lucro há muito tempo. Nunca vi a bolsa tão barata por tanto tempo. Aliás, não fui só eu, né? O Patrick, clubista aqui, comentou isso, né? Quem não concordar com o Ramiro, compre Selic, enquanto a gente compra ativos de renda variável na baixa. Muito bom, Patrick. Se você quer ser um clubista também, é só clicar no botão de inscrição e no sininho. Quando você vai se inscrevendo aqui, deixa eu te contar sobre o terceiro cuidado, que é seguir a onda de profissionais comissionados. E o Marcelo bem alertou, né, no último vídeo que eu fiz, que tem uma onda de corretoras enchendo o saco com ofertas de títulos de renda fixa, que são tudo que o investidor que não tem estratégia quer nesse momento. O investidor que não tem estratégia, ele é presa fácil de profissionais comissionados, que são aqueles profissionais que te ligam falando que tem uma nova oportunidade aqui, que o momento é o da renda fixa. E aí te coloca numa emissão de debênture, ganhando um spread altíssimo, uma taxa muito alta, que é você que está pagando mesmo sem saber. Te colocam COIs, que são ativos horrorosos, que chegam a pagar até 5% de comissão para esses profissionais. E aí fazem o que bem quiserem, porque um investidor sem estratégia é presa fácil na mão de profissionais que têm conflitos de interesse com os investidores. Esse foi o caso aqui de uma cliente nossa,
chegou aqui no Clube do Valor com uma carteira bem bizarra. Essa é uma história que eu conto aqui no nosso novo e-book, Onde Como Investir 1 Milhão, em que eu mostro, né, a carteira dessa cliente aqui, em que ela chegou aqui no Clube do Valor com mais ou menos 468 mil reais investidos, sendo 100 mil em COI e uma boa parte em debêntures. Olha só, ela tinha aí 101 mil reais em COIs, que além de ter uma taxa embutida altíssima, não tem liquidez, né, tem investimento geralmente em alguns anos para frente, e também tinha debêntures, incluindo debêntures que venceriam em 2099, sendo que essa cliente aqui ela tinha 62 anos, ou seja, em 2099 ela teria supostamente 138 anos, seria um caso assim, de entrar no Guinness, né? Seria a pessoa mais velha do mundo viva, talvez da história. Mas enfim, isso aqui é só para te exemplificar esse problema que existe, né? Que é seguir a onda de profissionais comissionados que nunca vão querer ter atrito contigo. Se você está insatisfeito com a sua carteira, eles vão chegar com uma nova oportunidade, com um ativo novo, com o momento da renda fixa. Eles sempre vão falar o que você quer ouvir, porque o que você quer ouvir é que ele está mudando a estratégia, que agora ele vai comprar o que está com taxa mais alta e tal. Isso aí te faz girar a carteira e fazer ele ganhar mais dinheiro. Dito isso, tá? O que fazer? E para mim o que fazer aqui é bem simples, tá? É uma mistura do que eu chamo de Fórmula 1.5+, com uma estratégia de alocação de ativos. O que é a Fórmula 1.5+? É um negócio que eu criei que diz basicamente para você, antes de investir, ou se você já investe, fazer isso imediatamente, para listar os seus objetivos financeiros, tudo que você quer conquistar na sua vida, que vai te trazer felicidade, que vai te trazer tranquilidade, que o dinheiro pode ajudar a comprar, dividir esses objetivos financeiros por prazo, e aí, para objetivos de até 1 ano de prazo, você investir feijão com arroz, Tesouro Selic, sem inventar moda. Essa parte 1 da fórmula. Para objetivos de médio prazo, ou seja, objetivos em que você pretende conquistar em até 5 anos, dinheiro que você pretende gastar em até 5 anos, também investir feijão com arroz. Tá? CDBs, outros ativos de renda fixa com vencimento de até 5 anos. E na parte mais da carteira, você investir seguindo a estratégia de alocação de ativos, que é a segunda parte aqui do que fazer. Que é uma estratégia que eu também explico no e-book, Onde Como Investir 1 Milhão de Reais, que comprovadamente explica 90% da performance de uma carteira de investimentos de longo prazo. Aliás, é a estratégia que a gente usa aqui na gestão da carteira dos nossos clientes, que muitos estão conosco já há muitos anos, como é o caso desse cliente aqui, que nos últimos 6 anos viu a sua carteira total render 93%, bem acima do CDI no período, com essa curva aqui, com risco relativamente controlado, mas sim com risco, porque estava com asset allocation muito clara, uma alocação de ativos muito clara. Mas enfim, é uma estratégia que passa por 2 momentos. Tá? O primeiro, você define uma alocação ideal para ti. Ou seja, você analisa, ou algum profissional analisa, seu perfil de risco, seus objetivos de retorno, sua experiência no mercado e sugere um percentual alvo a investir em cada classe de ativos, como por exemplo aqui 40% renda fixa e 60% renda variável. Aí você vai lá, monta essa carteira, né, compra ações, fundos imobiliários, ações norte-americanas ali para a parte renda variável, CDBs, LCIs, LCAs, títulos públicos na parte renda fixa, montou bonitinho, aí de 3 em 3 meses você dá uma olhada para a sua carteira que vai ter se bagunçado, pode ter ficado assim, com por exemplo um peso de 53% renda variável, se renda variável performou mal nesse período, e 46% em renda fixa, se ela performou bem, e aí com novos aportes você vai comprando aquelas classes de ativos com peso menor. Ou seja, é uma estratégia que dá muita clareza sempre de quando comprar, quando vender e quando manter um ativo. E aí, como investir da melhor forma possível? Pois bem, para não deixar esse vídeo ainda mais longo e ainda mais completo, o que eu vou deixar é na descrição e no comentário fixado aqui o link para o nosso e-book Como Investir 1 Milhão de Reais, para você baixar gratuitamente e aprender como investir da melhor forma possível. Ah, Ramiro, mas eu não tenho 1 milhão, eu tenho 500 mil. O e-book vai te ajudar igual. Pô, Ramiro, mas na verdade eu tenho 100 mil. Vai te ajudar também. Mas Ramiro, eu invisto 30 reais por mês. Bom, aí sim, nesse caso, talvez seja a hora de você focar em aumentar um pouco sua renda, né, para conseguir fazer aportes maiores. Tamo junto? E se você quiser aprender a investir comigo, com o apoio do Clube do Valor, eu não posso deixar de te mostrar isso aqui, que são os nossos serviços de Wealth, como o Wealth Advisor, né, que é um serviço em que a gente vai estar ao seu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento, vai te ajudar a montar uma carteira ideal, te analisar a sua carteira, ver o que dá para melhorar nela, vai te mostrar um caminho para você investir pensando em proteger e multiplicar o seu patrimônio e principalmente vamos fazer isso com transparência de verdade,
sem ganhar taxa embustida, sem ganhar quando você pagar custos que você nem sabe que está pagando, e sim cobrando uma taxa transparente para ter ao seu lado um advisor credenciado, especialista de investimentos ou um planejador financeiro credenciado, seguindo uma estratégia clara contigo, beleza? Esse vai ser o segundo link aqui na descrição do vídeo para você conhecer esse serviço. Se você chegou até aqui, vou deixar aqui o link para você assistir o vídeo sobre a crise de crédito e saber como se proteger dela. Aqui o link de inscrição no Clube do Valor e aqui o link de download, né? Do seu e-book sobre como investir. Grande abraço e até mais!